nosso serviço lá. Presidentes de direção ou os seus representantes das associações humanitárias congêneres e aqui presentes, sejam muito bem-vindos também. Senhores comandantes ou os seus representantes dos corpos de bombeiros vizinhos e que temos a honra de estar aqui, no nosso 44º aniversário, sócios, beneméritos, elementos de quadro de honra, crachás de ouro, fanfarra, estagiários, infantes e cadetes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, família dos nossos bombeiros, bombeiros e bombeiras. É com enorme honra, mas também com enorme e profundo sentido de responsabilidade, tomo hoje a palavra nesta cerimónia evocativa do 44º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Feijões. Permitam-me que estas primeiras minhas palavras sejam dirigidas ao nosso comandante, endereçando-lhe umas melhoras e uma recuperação rápida para ele estar connosco. Celebrar 44 anos não significa apenas assinalar uma data. Significa homenagear milhares de horas de serviço prestado à comunidade, milhares de decisões tomadas sob pressão e milhares de gestos silenciosos que nunca chegaram às notícias, mas que mudaram vidas e devolveram esperança a quem mais precisava. Ao longo destas 4 décadas, muitas gerações de homens e mulheres construíram essa história. Uns já partiram, outros permanecem entre nós, muitos continuam ainda a vestir esta farda. Todos, mas mesmo todos, partilham a mesma escolha: colocar o interesse individual ao serviço do interesse da comunidade. É por isso que uma associação humanitária nunca se mede apenas pelas suas instalações, pelos seus veículos ou pelos seus equipamentos. Mede-se pela confiança que inspira, pela disponibilidade de quem responde, sem perguntar quem vai, e pela coragem de quem parte quando todos os outros procuram regressar a casa. Acima de tudo, mede-se pela capacidade de nunca falhar quando alguém mais precisa. Essa continua a ser a identidade desta corporação, os Bombeiros Voluntários de Feijões. Hoje olhamos para um corpo de bombeiros constituído por 55 operacionais, mas por trás deste número, 55, não é nada mais, nada menos do que um número, existem pessoas com famílias, profissões, estudos, sonhos, projetos de vida. Pessoas que interrompem um jantar em família, uma noite de descanso ou um momento especial para responder a toda e qualquer ocorrência. É essa a disponibilidade permanente, tantas vezes silenciosa e anónima, que faz desta instituição respeitada e indispensável para as populações que servimos. Ao longo do ano passado, realizámos 6.427 intervenções. Para a população em geral são números. Para nós, estes números representam muito. Cada intervenção representa uma pessoa que precisou de ajuda, uma família angustiada, uma vida em risco, um incêndio combatido ou um acidente socorrido. Cada ocorrência foi uma oportunidade para cumprir a nossa missão. Percorremos 276 mil quilómetros, cumprimos 15.857 horas de serviço operacional e somamos 29.210 horas de voluntariado. São apenas números para a estatística, mas nós sabemos a gênese destes números. Vivemos numa sociedade onde o tempo é, talvez, o bem mais precioso que cada um possui. Ainda assim, os nossos bombeiros escolheram oferecer milhares de horas desse tempo à comunidade. Esse continua a ser o maior património desta instituição e a prova que o voluntariado permanece vivo, forte e é a verdadeira alma desta casa. Também continuamos a investir na formação. Foram realizadas 1.981 horas de formação e mais de 2.200 horas de instrução. Porque hoje ser bombeiro exige competência técnica, preparação permanente e capacidade para responder a ocorrências cada vez mais exigentes com profissionalismo, segurança e rigor. Estes resultados não surgem por acaso. São fruto da dedicação, do espírito de missão e do profissionalismo que um corpo de bombeiros que honra diariamente a confiança que a população deposita em si. Mas seria um erro pensar que isto está finalizado. As exigências de socorro evoluem todos os dias e uma instituição que pretende continuar a servir com excelência não pode ficar parada no tempo. O futuro constrói-se com visão, investimento e coragem para preparar hoje as respostas que a comunidade vai nos exigir amanhã. O primeiro grande desafio passa pela consolidação da resposta profissional de primeira intervenção. As emergências não escolhem dias nem horas e a população espera que estejamos preparados
para responder a qualquer momento. Reforçar esta capacidade não significa abandonar o voluntariado, significa protegê-lo, significa garantir que o voluntariado continua a ser a força desta instituição, apoiada por uma estrutura permanente, capaz de assegurar uma resposta imediata, qualificada e tecnicamente diferenciada. Profissionalização e voluntariado não são conceitos opostos. São realidades que se complementam e que juntas tornam os bombeiros mais fortes. Outro desafio incontornável é a modernização dos nossos meios. Nos últimos anos renovámos parte da frota, adquirimos novos equipamentos e melhorámos condições de trabalho para os nossos bombeiros. Mas não podemos iludir-nos, não podemos ficar à luz da bananeira. Os riscos evoluem, as ocorrências tornam-se cada vez mais complexas e a tecnologia avança todos os dias. Também nós, Corpo de Bombeiros, temos que continuar esse caminho. Investir em equipamento nunca é um luxo, é investir na segurança das populações e também na segurança daqueles que todos os dias respondem a essas populações. Há ainda um objetivo que representa muito mais que uma obra física, a modernização do nosso quartel. Esperamos que a ampliação da cobertura possa estar completa no nosso 45º aniversário. Será mais que uma obra, será um símbolo de uma instituição que respeita a sua história, mas que continua a preparar o futuro. Nenhuma organização chega aos 44 anos por acaso. Chega porque, ao longo do tempo, houve sempre pessoas dispostas a servir mais do que a servir-se, pessoas que compreenderam que o verdadeiro valor desta farda não está no que representa para quem a veste, mas no que significa para quem dela precisa. É por isso que, a partir de agora, vou dizer umas palavras de reconhecimento. Geralmente ficava para o último, mas vai ser agora aos primeiros. Aos bombeiros. Deixo o meu profundo agradecimento. Obrigado pela dedicação, competência, disponibilidade permanente e pelo espírito de missão. Obrigado por responderem sempre com coragem, profissionalismo, sem nunca perguntarem se vale a pena, apenas aonde é que é preciso estar. Tenho, neste momento, e com orgulho digo isto, o privilégio de caminhar convosco. E sei que posso confiar em cada um de vós, todos os dias, demonstram que escolheram servir uma causa maior do que qualquer interesse pessoal. Uma palavra especial para os bombeiros promovidos hoje, bombeiros de terceira e especialista. E os bombeiros de segunda também. Lembrem-se, cada promoção representa trabalho, dedicação e crescimento, mas representa também uma responsabilidade acrescida. As divisas que hoje recebem, ou receberam, distinguiram o vosso percurso, mas recordam um ponto fundamental. O exemplo que a partir de agora vão ter que dar às gerações que vêm atrás de nós. Aos condecorados, o meu mais profundo reconhecimento. As medalhas que receberam significam anos, mas acima de tudo representam sacrifício, perseverança e uma vida dedicada ao serviço dos outros. Dirijo igualmente uma homenagem a elementos que irão ingressar no quadro de honra. Depois de uma vida dedicada ao socorro, deixam um serviço ativo, mas nunca deixarão de fazer parte desta casa. Levam consigo a gratidão desta associação e deixam um legado que continuará a inspirar todos aqueles que têm agora a responsabilidade de prosseguir essa missão. Aos que se encontram no quadro de honra, obrigado. Obrigado por continuarem a ser memória, exemplo e inspiração para todos nós. A nossa fanfarra. Por preservar uma tradição que também faz parte da identidade desta instituição, muito obrigado. Infantes e cadetes, uma palavra de confiança. A escola não se faz, a grandeza de uma escola nunca se mede pelo número de alunos, mas pelo futuro que é capaz de produzir. É aqui que garantimos a continuidade desta casa. Aos nossos sócios e beneméritos, peço desculpa, avancei aqui um parágrafo, aos estagiários que iniciarão em breve o seu percurso, desejo coragem, dedicação e humildade. Aprendam com quem vos ensina e nunca deixem de querer evoluir, porque um bombeiro termina um curso, mas nunca termina a sua formação. Agora sim, aos nossos sócios e beneméritos, o meu mais sincero obrigado. O vosso apoio permite-nos continuar a servir. Cada cota, cada donativo, cada gesto de solidariedade ajudam esta instituição a cumprir a sua missão.
Permitam-me destacar a generosa oferta do Sr. Justino Pereira, um gesto que muito honra esta associação. Câmaras Municipais de Oliveira das Meias e de Arouca, quero deixar uma palavra de reconhecimento pela colaboração institucional. Embora permaneçamos em conselhos, no Conselho de Oliveira das Meias, nós também fazemos muitos serviços para o Conselho de Arouca, e estou convicto que a união dos dois municípios vai fazer com que nós consigamos atingir os nossos objetivos. À direção da Associação, na pessoa do Sr. Presidente, agradeço a confiança, a colaboração e o compromisso demonstrado ao longo deste último ano. Mesmo perante desafios exigentes, muitas das vezes não há na luz à ribalta, por assim dizer, tiveram vontade e encontraram soluções para criar condições melhores para o Corpo de Bombeiros, para que estes consigam cumprir com segurança a sua missão e dignidade e eficácia. Ao resto dos elementos de comando, neste momento tenho aqui os meus dois adjuntos, um obrigado por um ano de trabalho, um ano em que nós conseguimos dar resposta a tudo aquilo que nós conseguimos. Permitam-me agora, eu acho que já me estou a alongar um bocado, peço desculpa, terminar com esta parte que eu acho que é a mais importante de todos nós, bombeiros, à família dos bombeiros. Obrigado pelas horas de ausência, pelas noites interrompidas, pelas datas especiais adiadas, pela preocupação silenciosa sempre que acidente toca, ou WhatsApp. Também vós fazeis parte desta missão. Não vestem esta farda, não entram nas nossas viaturas para combater, mas vivem em casa a angústia desesperante. E esperam sempre pelo regresso com a entrega e o mesmo sentido de missão. Por isso o vosso contributo merece o mais profundo reconhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, nenhum de nós é dono desta instituição. Somos apenas mais um elo de uma corrente iniciada há 44 anos, com o dever de preservar e de deixar mais forte para as gerações que nos sucederão. Os carros passam, as pessoas mudam, mas os valores permanecem. E o verdadeiro património desta associação nunca foram os edifícios, nunca foram os veículos, nem nunca foram os equipamentos. O verdadeiro património são as pessoas. São os bombeiros que respondem à chamada, são os dirigentes que acreditam, são os sócios beneméritos que apoiam, são as famílias que esperam. São todos aqueles que ao longo dos 44 anos construíram uma instituição respeitada, credível e indispensável para a comunidade. E repito, indispensável para a comunidade. Enquanto existir este espírito, haverá futuro. Enquanto existir esta dedicação, haverá sempre esperança. Enquanto existir esta união, os bombeiros voluntários de Fajões continuarão preparados para servir. Porque a confiança de uma sociedade não se herda, conquista-se todos os dias, com trabalho, competência, humildade e com coragem. É este o compromisso que nós renovamos hoje. O futuro não acontece por acaso. Constrói-se em cada decisão, em cada serviço prestado, em cada formação concluída, em cada investimento realizado e em cada jovem que decide vestir esta farda. E enquanto houver mulheres e homens com esta coragem, esta dedicação e este espírito de missão, haverá sempre futuro nos bombeiros voluntários de Fajões. Vivam os bombeiros de Portugal, vivam os bombeiros de Fajões. Irão agora ser atribuídas a elementos do Corpo de Bombeiros com decorações de passagem ao quadro de honra e promoção ao posto superior a seu pedido. A medalha de quadro de honra destina-se a galardoar elementos do Corpo de Bombeiros a quem tenha sido concedida e homologada a passagem ao quadro de honra. Para receber a medalha de passagem ao quadro de honra, avança o elemento Bombeiro de Terceira José Armando. Convida-se o padrinho para a colocação das respectivas medalhas e diplomas.
palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Engenheiro Jorge Pinto. Bombeiros de Fajões, bom dia. Sou vice-presidente da Assembleia Geral, Sr. Luís. Na sua pessoa, cumprimento todos os órgãos sociais desta casa e aproveito para expressar um voto de rápida recuperação ao nosso presidente da mesa da Assembleia, que se encontra em convalescença. Sr. Presidente, Luís Jorge, na sua pessoa, cumprimento a vereadora Filipe, amiga desta casa. Sr. Presidente Oscar Teixeira, na sua pessoa, cumprimento todos os presidentes de junta de freguesia presentes. Sr. Comandante Vitor Machado, a apresentação da Liga. Sr. Comandante Jorge, muito obrigado. Sr. Comandante, na sua pessoa, repetido, partilhar as ideias com o comandante Jorge, devemos ter feito o discurso em conjunto, vamos ter aqui umas palavras similares. Mas expressar rápida recuperação ao nosso comandante Jorge Bastos. Senhores coordenadores, Sr. Alberto e Sr. Cabo, obrigado por terem vindo. Sr. Comandante, Sr. Cabo Mor Oliveira do posto da GNR, cumprimento ao Sr. Sargento, que está por vacança, mas um cumprimento, faça chegar. Sargento Ajudante Aníbal Garra, um gosto, não precisa vir tão cedo. Senhores presidentes e comandantes das associações congêneres aqui presentes, em particular e em especial, um cumprimento ao Presidente Celso, ao arquiteto Nelson de Aroca e de Oliveira dos Meis, e o seu respectivo comando, Comandante Sérgio, a Junta. Caros dirigentes das associações aqui presentes, fanfarra, funcionários associados, beneméritos e amigos dos bombeiros de Fajões, corpo ativo, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Hoje assinalamos os 44 anos de existência da nossa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões. 44 anos representam uma já longa história de serviço, entrega, dedicação à comunidade. Uma história construída por muitas mãos e por muitas gerações de homens e mulheres que colocaram o interesse coletivo acima do interesse pessoal, fazendo desta instituição uma referência de confiança e de proximidade. Hoje também é tempo de sermos gratos. Acabamos de inaugurar mais uma viatura que em breve estará ao serviço da nossa comunidade e por isso agradeço o gesto solidário do Grupo Beleza, na pessoa do caro amigo Agostinho Pereira, da sua esposa e da sua filha, por ter correspondido ao repto e ao apelo que eu fiz para colaborar com a nossa instituição. Obrigado, Agostinho. Obrigado. Quero também expressar o nosso sincero agradecimento à Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente. Sr. Presidente, o apoio e a disponibilidade que o município tem mostrado para com a nossa associação, com a recente entrega de equipamento, é esse apoio determinante para que possamos continuar a evoluir, a reforçar os nossos meios e a prestar um serviço cada vez mais eficaz às populações que servimos, sabendo que os desafios são muitos. Mas também sabemos que é através da cooperação institucional que conseguimos construir um futuro mais sólido. Agora, ainda parte dos pedidos. Juntos temos de construir a cobertura para as nossas viaturas. Temos juntos de renovar a frota, e eu não sabia, partilhei por isso há um bocadinho, estava feito o discurso, a frota de combate a incêndios florestais. E juntos reforçar os incentivos à carreira de bombeiro. Juntos teremos uma proteção civil mais forte.
Permita-me igualmente destacar com enorme orgulho o recente reconhecimento atribuído pela Assembleia Municipal, através do Prémio Cidadania. Esta distinção honra toda a nossa instituição, mas, acima de tudo, honra cada bombeiro, cada dirigente, cada funcionário e cada voluntário que, ao longo dos 44 anos, contribuíram para que os bombeiros voluntários de Fajões fossem merecedores desta homenagem. Recebemos este prémio com humildade, mas também com a consciência do que representa um reconhecimento público do trabalho desenvolvido em prol da comunidade. Uma palavra muito especial dirijo ao nosso corpo de bombeiros. Aos bombeiros promovidos, desejo a melhor das sortes no desempenho das vossas funções, sempre com brio, dedicação e segurança nas missões que vos serão confiadas. Aos bombeiros condecorados, as medalhas que receberam representam muita ausência junto dos vossos familiares, mas também devem encher-vos de orgulho pelo tempo que dedicaram aos vossos semelhantes. Parabéns pela vossa resiliência e por não desistirem do lema Vida por Vida. A todos os operacionais de ontem e de hoje, deixo o mais profundo agradecimento pelo empenho, pela coragem, pelo profissionalismo e pelo espírito de missão que diariamente demonstram. São vocês que, a qualquer hora do dia ou da noite, respondem sim, sem hesitar. São vocês que enfrentam o perigo, o sofrimento e a adversidade para proteger vidas e bens. Ao longo destes 44 anos, foram incontáveis as ocorrências, os incêndios, os acidentes, os socorros e tantas outras missões cumpridas com dedicação exemplar. O verdadeiro património, e aqui estou-me a repetir, não sabia que tinha escrito o seu comandante, desta instituição não é apenas o seu edifício ou os seus veículos. São as pessoas que vestem esta farda com orgulho e dignidade. Quero também agradecer a todos aqueles que integraram ou integram os órgãos sociais da Associação. Vai-vos ser entregue hoje uma medalha de assiduidade, que não é mais do que um reconhecimento à vida. Ser dirigente de uma instituição como esta exige disponibilidade, responsabilidade e um enorme espírito de voluntariedade. Sim, porque os dirigentes estão no sol. É um trabalho muitas vezes discreto e pouco visível, mas absolutamente essencial para garantir a estabilidade, a gestão e o desenvolvimento da nossa associação. Caros companheiros, a vós que dedicastes parte da vossa vida para me apoiarem nesta causa, deixo-vos o meu mais sincero agradecimento. Mas ainda temos muitos projetos para concretizar. Isto não é para ser uma despedida, não é? Uma palavra de apreço para a nossa fanfarra, aos bombeiros do quadro de honra, aos beneméritos, às entidades parceiras, às juntas de freguesia, à comunidade que continua a confiar no trabalho dos bombeiros voluntários de Fajões e a apoiar esta instituição. Agora, tive de introduzir aqui um agradecimento à Leonor, à Margarida e à Maria. Parabéns pela vossa prestação. Sintam-se orgulhosas, porque os vossos pais de certeza o estão. Celebrar um aniversário é recordar o passado, valorizar o presente e preparar o futuro. A partir de hoje, já começamos a preparar para o 45º. Temos consciência dos desafios que enfrentamos, a renovação do voluntariado, a crescente exigência operacional, a necessidade permanente de investimento em equipamentos e formação, mas temos também a certeza de que, mantendo a união, o espírito de missão e a colaboração entre todos, estaremos preparados para continuar a servir a nossa população com a mesma dedicação que sempre nos caracterizou. Que este 44º aniversário seja, acima de tudo, um momento de orgulho na nossa história e de renovação do compromisso que assumimos perante aqueles que confiam em nós. Parabéns a todos os que durante estes 44 anos escreveram e continuam a escrever esta história de serviço, solidariedade e dedicação. Vivam os bombeiros voluntários de Fajões. Irão agora ser atribuídas
atribuídas aos dirigentes dos órgãos sociais condecorações de assiduidade. Para a medalha de assiduidade grau COP, avancem os dirigentes dos órgãos sociais António Manuel Oliveira Bastos, Daniel Ricardo Silva Moreira, Fernando Pina Pinho, José Augusto Azevedo Pinho Santos. Convida-se a mesa de honra para a colocação das respectivas medalhas. Medalha de assiduidade, grau COP, destina-se a galardoar elementos dos corpos de bombeiros por tempo de serviço, seguido ou interpelados, na situação de atividade no quadro ou dirigentes dos órgãos sociais das entidades detentoras de corpos de bombeiros e das federações regionais ou distritais, com 5 anos de assiduidade, sendo a concessão de qualquer deles, independentemente da categoria do posto ou do quadro do agraciado. Foram estes elementos homologados para receberem a sua respectiva medalha. Para a medalha de assiduidade, grau COP, avancem os dirigentes dos órgãos sociais Manuel João Pereira Almeida, Manuel Moreira Santos, Miguel Azevedo Ferreira, Orlando Silva Oliveira, Renato Miguel Gomes Oliveira. Convida-se a mesa de honra para a colocação das respectivas medalhas. A medalha de assiduidade, grau COP, destina-se a galardoar elementos dos corpos de bombeiros por tempo de serviço, seguir ou interpelado na situação de atividade no quadro ou dirigentes dos órgãos sociais das entidades detentoras de corpos de bombeiros e das federações regionais e distritais com 5 anos de assiduidade, sendo a concessão de qualquer deles, independentemente da categoria do posto ou do quadro do agraciado. Foram estes elementos homologados para receberem a sua respectiva medalha. Medalha sinônimo de continuidade.
medalha da Assiduidade grau ouro, uma estrela, trabalhos entre os órgãos sociais, Dr. Luís Paiva Amorim. Engenheiro Jorge Filipe Oliveira Pinto. Convida-se o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, Engenheiro Joaquim Jorge, e o representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Engenheiro Vítor Machado, para a colocação das respectivas medalhas. A medalha da Assiduidade grau ouro, uma estrela, destina-se a galardoar elementos dos corpos de bombeiros por tempo de serviço, seguido ou interpelado, na situação de atividade no quadro ou dirigente dos órgãos sociais, das entidades detentoras de corpos de bombeiros e das federações regionais ou distritais, com 15 anos de assiduidade, sendo a concessão qualquer deles, independentemente da categoria do posto ou do cargo agraciado. Foram estes elementos homologados para receberem a sua respectiva medalha. Convida-se a usar a palavra o excelentíssimo Sr. Representante da Federação de Bombeiros do Distrito de Aveiro, Comandante Enfermeiro Jorge Fulgêncio. Bom dia a todos. Apresentar os cumprimentos. Sua Excelência, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, Engenheiro Joaquim Jorge, Sra. Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Militares de Fajões, caro Comandante Vítor Machado, professor executivo da Liga de Bombeiros Portugueses, Sr. Presidente da Direção, Engenheiro Jorge Pinto, caro Comandante do segundo regime de substituição, segundo Comandante e adjuntos do Corpo de Bombeiros Militares de Fajões, demais elementos da Direção e órgãos sociais da Associação, estimados autárquicos presentes, senhores coordenadores de Proteção Civil de Oliveira das Meias e Arouca, caros elementos da Direção, presidentes das associações humanitárias do Distrito de Aveiro, senhores comandantes ou elementos do quadro comando dos bombeiros do Distrito de Aveiro, autoridades, sócios, beneméritos, elementos do quadro de honra, elementos condecorados com o crachá de ouro da Liga de Bombeiros Portugueses, bombeiras e bombeiros de Fajões, convidados. Algumas notas, e serei muito breve. Dizer-vos que os novos desafios no âmbito da proteção civil exigem maior segurança para a comunidade e por isso importa apostar na prevenção. Importa, como preconizam as Nações Unidas, capacitar os corpos de bombeiros. Para o efeito, é determinante valorizar os bombeiros com uma carreira e remunerações dignas, que sejam simultaneamente motivantes para a função. Para isso, é relevante dotar os corpos de bombeiros e as associações com os devidos recursos. É também necessário adequar o financiamento das associações e, através disto, conseguir capacitar as associações com uma gestão estratégica e assim fazer investimento. Diria, em modo de felicitação, porque quero ser breve, felicitar todos os condecorados, felicitar os promovidos a bombeiros de segunda categoria e terceira categoria, parabenizar todos os bombeiros de Fajões pelo seu aniversário, 44 anos, e termino dando uma grande salva de palmas e um viva aos bombeiros de Fajões, aos bombeiros do Distrito de Aveiro e aos bombeiros de Portugal. Muito obrigado. O excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Engenheiro Vítor Machado.
Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Joaquim Jorge, e na sua pessoa complementar, mais vereadores e Presidente de Junta presentes nesta cerimónia. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral desta instituição, Dr. Luís Amorim, na sua pessoa complementar, todos os órgãos sociais e todos os sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Feijões. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, Óscar Teixeira. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro, Comandante Jorge, na tua pessoa, cumprimentar todas as federadas nesta cerimónia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção Engenheiro Jorge Pinho, na sua pessoa, cumprimentar a sua direção e todas as direções congêneres nesta cerimónia. Excelentíssimo Sr. Segundo Comandante Armando Pinho, e na sua pessoa cumprimentar todos os comandos representados nesta cerimónia e claramente o seu comando, com rápidas melhoras para o Comandante. Excelentíssima Vereadora Filipa, caríssimos coordenadores da Proteção Civil da Oliveira das Mães, caríssimo amigo Vivinho, caríssimo amigo José Carlos, caríssimo Sargento Qualidade da UEPS, meu caro Sargento Guerra, também o Comandante da GNR de Cesar, crachás de ouro, convidados e familiares dos bombeiros e, claramente, o mais relevante desta cerimónia, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Feijões. É com enorme honra que participo em representação da Liga dos Bombeiros Portugueses nas comemorações do 44º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Feijões. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite dirigido à Liga dos Bombeiros Portugueses para estar presente nesta cerimónia tão significativa. É um privilégio testemunhar mais um aniversário desta associação que, ao longo de 44 anos, tem sido um verdadeiro exemplo de dedicação ao próximo, de solidariedade e serviço público. Celebrar um aniversário de uma associação humanitária é celebrar homens e mulheres que, de forma voluntária e profissional, colocam diariamente o interesse da comunidade acima do interesse pessoal. Os bombeiros são o rosto da esperança nos momentos mais difíceis e Feijões pode orgulhar-se daqueles que, ao longo destas mais de 4 décadas, construíram uma instituição respeitável e indispensável à sua comunidade. Hoje é também um dia de celebração do percurso e da dedicação dos seus operacionais. As promoções na carreira de bombeiro representam muito mais do que uma mudança de categoria. São um reconhecimento do mérito, da formação adquirida, da experiência acumulada e do compromisso assumido com esta nova missão. Por isso, felicito também todos os estagiários que hoje foram promovidos à categoria de bombeiro terceira, desejando-lhes que esta nova etapa seja vivida com orgulho, responsabilidade e a mesma vontade de servir que os trouxe até aqui. Esta promoção constitui um incentivo para continuarem a crescer pessoal, operacionalmente e ao serviço da população. Uma palavra de apreço também ao bombeiro que hoje transitou ao quadro de honra. Obrigado pelo seu serviço ao longo destes anos em prol da sua comunidade. Hoje é também um dia de reconhecimento. Claramente, a atribuição da medalha de serviço distintos grau cobre ao adjunto de comando Carlos Teixeira e ao adjunto de comando João Bastos constitui um justo reconhecimento pelo empenho, pela dedicação, pela disponibilidade e pelo elevado sentido de missão demonstrados ao longo do seu percurso ao serviço dos bombeiros voluntários de Feijões. Claramente, as condecorações que hoje assistimos distinguem, não só e apenas anos de serviço, distinguem exemplos. São uma forma de agradecer publicamente a quem, muitas vezes, de forma silenciosa, contribui para o prestígio da sua corporação e para a segurança das populações. Aos homenageados, deixo, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, as mais sinceras felicitações e o reconhecimento pelos vossos percursos. Sabemos bem os desafios que as associações humanitárias enfrentam. A necessidade de renovação de equipamentos, de captação e formação de novos bombeiros e, claramente, a sustentabilidade financeira e de adaptação às exigências cada vez maiores nesta nossa proteção civil. Apesar destas dificuldades, os bombeiros de Feijões continuam a responder com competência, profissionalismo e espírito de missão, honrando os valores que estão na gênese do movimento associativo dos bombeiros portugueses. Claramente, palavras
hoje do segundo comandante Armando Pinho. A Liga dos Bombeiros Portugueses claramente continuará ao lado das instituições humanitárias, defendendo melhores condições para os bombeiros, valorizando o voluntariado e promovendo o reconhecimento daqueles que dedicam parte da sua vida ao serviço da comunidade. Neste dia de festa, homenageamos também todos aqueles que já partiram, mas que ajudaram a construir esta instituição. O seu legado permanece vivo em cada bombeiro, que hoje enverga a farda com orgulho e responsabilidade. Permitam-me terminar com uma mensagem de confiança e que este vosso 44º aniversário seja um marco histórico dos Bombeiros Voluntários de Fajões, reforçando a união entre a direção, comando, corpo ativo e comunidade, que nunca faltem mulheres e homens dispostos a servir com coragem, competência e espírito solidário. Em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, apresento as mais calorosas felicitações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões, ao seu corpo de bombeiros, aos seus dirigentes e a todos quantos contribuíram e continuam a contribuir para prestigiar esta casa. Muitos parabéns pelos 44 anos de história. Honra e glória aos Bombeiros de Fajões, honra e glória aos Bombeiros de Distrito Aveiro, honra e glória aos Bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Eu chamaria aqui acima o adjunto Carlos, o adjunto João, para ser condecorados com medalha de serviços distintos ao colo da Liga dos Bombeiros Portugueses. E claramente iria convidar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Joaquim Jorge, e claramente o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral desta instituição para a instituição desta disciplina. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fajões, Sr. Oscar Teixeira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Joaquim Jorge, em si cumprimento a Sra. Vereadora Filipa Oliveira, Sr.
Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Feijões, Luís Abreu, Sr. Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Feijões, Jorge Pinho, em si cumprimento toda a direção desta casa, órgãos sociais, Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Vitor Machado, Sr. Representante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro, o Comandante Jorge Fulgêncio, o excelentíssimo segundo Comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários de Feijões, Armando Pinho. Nele cumprimento todos os bombeiros desta casa. Quero também cumprimentar todos os presentes junto aqui presentes. É um gosto sempre ter-vos nesta casa e é um gosto serem recebidos certamente pela nossa direção dos bombeiros voluntários de Feijões. Cumprimentar os coordenadores municipais de Proteção Civil de Arouca e de Albreda das Meias, cumprimentar o Cabo-Mor Luís Oliveira do posto territorial da GNR de Cesar, cumprimentar o Sargento Ajudante Aníbal Guerra do posto de intervenção, proteção e socorro de Alcântara, cumprimentar todas as corporações aqui representadas, direções, comandos, muito em especial à nossa congénere de Albreda das Meias, cumprimentar os órgãos de comunicação social aqui presente, meus senhores, minhas senhoras, muito bom dia. É um gosto receber-vos numa casa que é nossa, que está situada na freguesia de Feijões, mas isto é só um edifício. Esta corporação, os bombeiros voluntários de Feijões, tem o seu edificado certamente na freguesia de Feijões, mas são certamente de todas as freguesias onde têm a sua intervenção. Certamente é importante para eles contar sempre com a ajuda das juntas de freguesia para os desafios que têm no dia-a-dia. As câmaras municipais podem sempre ajudar com o caminhão de areia, mas as juntas de freguesia certamente terão sempre um balde para ajudar, um baldezinho de areia, como já fizemos certamente num passado ainda recente. Aproveitar este momento para agradecer e congratular também um bocadinho pelo trabalho que tem sido feito nesta casa. É sempre bom ver promoções, ver os elementos estagiários a subirem para o corpo. É sempre bom ver quando um passa para o quadro do outro, mas meia dúzia passam para a ação, para o corpo. Se isto continuar é bom sinal. Se isto continuar é muito bom sinal. É um sinal positivo que temos homens e temos a garantia de podermos todos os dias e ano após ano garantir melhores condições de proteção para as nossas populações, para as populações que as juntas de freguesia representam. Parabenizar esta instituição, esta casa, pelo 44º aniversário. São 44 anos de história, são histórias com altos e baixos, mas sempre de cabeça levantada e uma instituição que sabe seguir em frente e trabalhar para que cada vez tenham mais meios de resposta. Mal se ultrapassa um obstáculo, há outro objetivo em frente. Agradecer ao Justino o apoio que deu para a aquisição de um meio que certamente, mais do que tudo, vai ajudar no trabalho que os nossos bombeiros têm de desempenhar. Parabéns pelos 44 anos. Daria uma salva de palmas por todos os elementos que passaram por esta casa, desde direções, desde órgãos sociais, desde bombeiros, todos aqueles que passaram durante 44 anos por esta casa estão de parabéns pelo trabalho que fizeram por ela. Meus parabéns.
palavra o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, Engenheiro Joaquim Jorge. Muito bom dia a todos e a todas. Alguns cumprimentos que são sempre devidos. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Vereadora Ana Filipe Oliveira, minha colega de executivo. Cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fajões, nosso anfitrião. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes da Junta de Freguesia do Conselho de Oliveira das Meias e do Conselho Amigo de Arouca. Cumprimentar os demais autarcas aqui presentes. Cumprimentar o Sr. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Vitor Machado. Cumprimentar também o Sr. Representante da Federação de Bombeiros do Distrito de Aveiro. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões, cumprimentando na sua pessoa todos os órgãos sociais desta instituição, desejando também votos rápidas melhores para o Sr. Presidente da Assembleia Geral, que rapidamente esteja no nosso convívio. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção, amigo Engenheiro Jorge Quinho, na sua pessoa, cumprimento todos os elementos do corpo diretivo, todos os órgãos sociais também desta corporação. Senhor Comandante, Senhor Segundo Comandante, desejar também votos de rápido restabelecimento para o Senhor Comandante Jorge Vascos. Na sua pessoa, cumprimento todo o corpo operacional desta corporação, os senhores bombeiros, senhoras bombeiras, as suas famílias, naturalmente. Cumprimentar também todas as associações congéneres que se quiseram associar a este momento importante da vida desta instituição. Cumprimentar particularmente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira das Meias, os seus representantes. Cumprimentar os senhores coordenadores operacionais municipais dos municípios de Oliveira das Meias e de Arouca. Cumprimentar todas as entidades civis, militares e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros fajonenses. O Sr. Presidente de Câmara tem muitas coisas boas, uma delas é falar no fim, quando tudo que é importante ser dito já foi dito, e sobretudo quando eu tenho a certeza que vocês estão mais interessados em ouvir um bocado do vosso estômago, propriamente aquilo que eu tenho para dizer. Mas naturalmente que são sempre devidas algumas palavras, e eu gostaria de dizer que naturalmente fechamos mais um aniversário desta associação com muito orgulho, e conforme aqui foi dito pelo Sr. Segundo Comandante, este ano, este festejo, encerra um ano de intensa atividade de respostas fundamentais dadas à comunidade de Fajões, mas também naturalmente a este conjunto de freguesias de Oliveira das Meias e de Arouca, que esta corporação também serve. Também aqui foi dito que este é o momento de invocar o passado, de recordar os fundadores desta instituição, um conjunto de homens e mulheres que se uniram para criar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões, que é hoje um pilar fundamental da nossa comunidade. Mas é o facto que foram esses homens e essas mulheres que lançaram as sementes desta instituição, também é verdade que ao longo de todos estes anos foram várias gerações de dirigentes, de comandantes, de bombeiros e de bombeiras que alimentaram esta instituição e que criaram as raízes fortes que ligam esta associação à terra de Fajões. E por isso é nossa obrigação coletiva continuar a cuidar desta instituição, continuar a criar condições para que ela desempenhe a sua missão de proteger e socorrer as populações, mas para isso é fundamental o trabalho de todos, e particularmente o trabalho dos nossos bombeiros e das nossas bombeiras. É fundamental a vossa coragem, a vossa disponibilidade, a vossa dedicação, o vosso altruísmo e, sobretudo, a vossa dádiva. E apoiar, cuidar, ajudar é, na minha opinião, a condição essencial de ser bombeiro. E por isso é que se diz tantas vezes, e com toda a justiça, que ser bombeiro é um dos exercícios mais nobres de cidadania. E por isso eu quero deixar aqui, como é habitual nestas efemérides, o meu profundo agradecimento e reconhecimento público, em nome, naturalmente, da comunidade oliveirense e da comunidade de Arouca, a todos vós, homens e mulheres, bombeiros e bombeiras, que diariamente vestem uma farda e que servem com honra e dedicação a esta comunidade. Quero também
estender esse agradecimento às vossas famílias, conforme aqui já foi dito, que se privam muitas vezes da vossa companhia. Imagino eu, estou sempre, muitas vezes de forma preocupada e de forma angustiada, mas que percebem muito bem a importância do vosso trabalho e a importância de vos disponibilizar para servir a vossa comunidade. Termino respondendo aos desafios que aqui foram lançados e respondo com uma palavra de compromisso. É naturalmente uma obrigação da Câmara Municipal procurar criar todas as condições para que as nossas corporações de bombeiros possam desempenhar com sucesso a sua missão. Senhor Presidente da Direção, pode ter a certeza que vamos continuar a estar atentos às vossas necessidades e diremos sempre presente àquilo que for a sua satisfação. Termino dizendo que confio completa e plenamente no trabalho desta direção, no trabalho deste Corpo de Comando. Senhor Comandante, confio plenamente na qualidade e na capacidade dos nossos bombeiros e das nossas bombeiras. E estou certo, estou plenamente confiante que vocês serão sempre a esperança em momentos de desesperança. Muito obrigado a todos, muitos parabéns, muito obrigado pelo vosso trabalho, muito obrigado pela vossa dedicação, muito obrigado pela vossa generosidade, muitos parabéns a esta cooperação e viva os bombeiros de Oliveira das Meias, viva os bombeiros de Fajões, viva os bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Iremos agora assistir a um novo momento musical.